Ela é uma carioca que vive em Brasília. Não produz vídeos de entretenimento e nem de humor. Não é artista e muito menos celebridade. No entanto, é um fenômeno surpreendente da internet. Professora de filosofia da Escola Nova Acrópole, seus vídeos já tiveram mais de 77 milhões de visualizações. E só no ano passado ela fez mais de 50 lives. O segredo, a busca de caminhos na filosofia ocidental e oriental para que cada um desenvolva o que tem de melhor. Em tempos de pandemia, mais e mais pessoas recorrem aos vídeos da professora como inspiração e fonte de reflexão. Eu converso com Lúcia Helena Galvão. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença aqui no programa Perfil. Olá, Fernanda, eu é que agradeço pelo convite. Eu queria falar agora um pouco, começar a falar, né, de alguns conceitos que eu assisti nos seus vídeos, para a gente discutir um pouquinho sobre eles. Eu vi que a senhora fala muito da ideia de propósito, da busca por um propósito de vida que não seja do plano do ter, mas seja do plano do ser, né? Como que esse propósito individual ele pode ajudar a sociedade a se tornar melhor? É uma coisa interessante, Fernanda, porque se você for observar, o propósito humano nunca é tão individual assim. Ele é de toda a humanidade. Assim como a natureza criou as plantas, sei lá, para fazer fotossíntese, é a base da cadeia alimentar. Criou os animais para desenvolver um instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie muito acentuado, que assim eles garantem a sobrevivência da sua espécie. Parece que ela criou o homem para captar uma coisa muito importante para o sistema, que são valores, virtudes e sabedoria. Porque se você não tem valores com essa capacidade racional que o homem tem, ele se torna um predador perigosíssimo. Então, para orientar a sua ação no mundo, ele precisa captar valores, virtudes e sabedoria. E isso é um objetivo comum para toda a humanidade. Você pode delimitar dentro do propósito que, dentro dos muitos valores que existem, eu vou começar pela fraternidade, porque eu estou me sentindo muito egoísta. Ou eu vou começar pela justiça. Não tem problema, valor não tem contraindicação. Mas todos os valores humanos emanam de um só, que é a ideia do bem, a ideia da bondade. Todos eles. Você pode ver que da bondade nascem todos os outros valores humanos. É como se você estivesse subindo uma pirâmide. À medida que a gente sobe, está mais próximo não só do ápice, mas das pessoas que estão subindo também. De tal maneira que quando chegar lá em cima, provavelmente nós teremos algo muito próximo da ideia do bem para todos aqueles que subiram. Não é uma coisa peculiar. O que é peculiar, o que é individual, é os caminhos que você trilhou para chegar lá em cima. Mas o objetivo da humanidade, valores, virtudes e sabedoria, é um só. Aí, quando nós compreendemos que nós sentimos falta disso, que isso nos realiza, que isso realiza cada ser individualmente e a humanidade como um todo, começamos a alinhar todos os nossos projetos com esse grande propósito, que é certeiro, ele sempre dá certo, não há como errar. Não tem como você dizer, eu busquei a fraternidade e não era isso que eu queria, perdi tempo. Não, você nunca perde tempo quando busca valores. Esses é que são os grandes propósitos da humanidade, que são os mesmos para a humanidade inteira. São o ápice da pirâmide onde a gente se encontra. Por isso que eu costumo dizer que quando a gente está se afastando dos demais, é sinal de que a gente está descendo a pirâmide, não subindo. A senhora acha que é fácil, é acessível às pessoas encontrar propósitos para si próprias como esses? Eu quero ser uma pessoa fraterna, eu quero ser uma pessoa justa. Como chegar a essa conclusão, a essa certeza de que é esse o propósito que eu quero e, portanto, eu tenho que encontrar um caminho que me leve até lá? Tem uma passagem que se atribui à vida de Sócrates que eu acho muito interessante. Seus discípulos, que ficavam impressionados com a sabedoria dele, disseram, olha, Sócrates, nós vamos pegar os 30 tiranos de Atenas, vamos amarrar em umas cadeiras e você vai falar sobre eles, para eles, sobre filosofia, horas a fio. Quando a gente soltá-los, vão todos ter se tornado filósofos? Sócrates, com aquela paciência que o caracterizava, foi explicar para eles o seguinte, olha, a minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, que era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que eu não daria conta de fazer de jeito nenhum, que era dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Entende isso?
Tem que haver uma certa gravidez de propósitos, gravidez de valores, para que alguma circunstância na sua volta possa, inclusive, te ajudar, para que alguém possa ajudar e ser parteiro, como o próprio Sócrates dizia, que ele era parteiro de almas. Então, quando uma pessoa procura, por exemplo, um programa cujo assunto é filosofia, pode ser até que ela não saiba me dizer por que procurou, mas eu já acho que ela está grávida. Tem uma inquietude aí, tem uma necessidade de algo que ela não sabe muito bem o que é. Às vezes, angústia existencial, que a pessoa acha que é patológica, acha que é um problema, é gravidez de sentido, é gravidez de propósito. Um certo desconforto que faz com que a gente ache que a vida está pequena demais, que a gente precisava de mais do que isso. A gente dá mil nomes a essas coisas. E, às vezes, são sede, fome e sede de propósitos. Agora, se não tem nada disso, não tenho interesse nenhum, e estou achando que a vida está ótima do jeito que está, é muito difícil você convencer essa pessoa a criar um propósito humanista. Você está oferecendo algo do qual ela não tem nenhuma necessidade. Não vai despertar essa interface, não se produz. Não vai haver o interesse, não tem como fazer esse parto de alguém que não está grávida. Então, toda vez que uma pessoa me procura, eu fico tentando perceber a gravidez. Em geral, quando me procuram, já tem a gravidez. Porque o que eu ofereço não interessa nada a ninguém que não esteja grávido de propósito, de um sentido de vida humanista. E começo a trabalhar com isso, para que ela perceba do que realmente ela está necessitando, para que ela veja aquilo que já está dentro dela. Tá? A filosofia nada mais do que ajuda a trazer à tona aquilo que já existe desperto dentro do ser humano. Portanto, se você tem uma angústia existencial qualquer, uma certa, digamos, ansiedade, esperando que aconteça alguma coisa que não acontece nunca, nem você sabe explicar direito o que é, uma vontade de fazer algo que você não sabe definir, que gera uma certa frustração, olha, pode ser uma gravidez de sentido de vida, uma gravidez de propósito. A partir daí dá para explicar, a partir daí dá para orientar, dá para mostrar o caminho, porque teve muitos homens muito bons na história que falaram sobre isso. É só a gente reeditar esses conhecimentos e apresentar. A partir daí tem muita coisa que pode ser oferecida. E a senhora vê a humanidade hoje, esse mundo que a gente está e que a gente vive, né? A senhora vê que a humanidade está mais para grávida ou está mais para não grávida de propósitos e valores bons e justos? É difícil dizer uma proporção. E não existem estatísticas nesse sentido, né? Às vezes eu acho que são muito poucas pessoas. Mas, há 13 anos atrás, eu resolvi fazer uma coisa muito louca, que foi entrar na internet para dar palestras de filosofia. Todo mundo me dizia, ninguém vai assistir isso vai ser um fracasso. Faz palestra de 10 minutos, senão ninguém vai ter paciência. Eu falei, não, eu vou entrar com o que eu tenho. Palestra de 1 hora, e vou oferecer. Deixa eu te contar, Fernanda, só cá entre nós. No início, a minha audiência era de 3 pessoas. Minha, da moça que me filmava e da minha mãe. Quando ela não assistia, baixava a minha audiência em 30%. Né? Mas eu continuei insistindo e hoje eu fico muito perplexa, porque, como você mesmo falou, são praticamente 80 milhões de visualizações em palestras de filosofia, voluntárias, gratuitas, palestras de 1 hora, não são palestras curtas. Então, às vezes, eu fico imaginando que tem mais gente grávida do que a gente pensa a princípio, né? Do que pensa a nossa vã filosofia, como diria Shakespeare. Existe uma estatística sobre isso, mas eu acho que muito, 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 muito desse grupo que se diz angustiado, ansioso, tenso, frustrado, talvez esteja grávido, não esteja sabendo definir isso. Professora, eu gostaria de saber mais sobre a nova Acrópole, né? O que é e como que ela funciona. Bem, a Organização Internacional Nova Acrópole, ela é uma instituição bastante peculiar, porque ela inspira-se na maneira como a filosofia era no seu berço, no seu nascimento. Se você olha um museu pitagórico, uma academia platônica, ou mesmo um liceu de Aristóteles, eles estavam mais interessados no processo de formação do ser humano do que simplesmente em que ele assimilasse informações. Com o passar do tempo, nós enfrentamos uma Idade Média onde a filosofia ou foi englobada dentro da teologia ou foi eliminada. Então, ficou um longo tempo, aí, 1000 anos, da filosofia um pouco restrita e acomodada dentro da teologia. Quando ela voltou com um perfil diferenciado.
apesar das tentativas do Renascimento de trazer a filosofia grega do jeito que ela voltou já um pouco tendendo para o intelectual, o meramente informativo. Isso se acentuou bem mais nos movimentos posteriores, como o iluminismo. E hoje nós temos uma filosofia que não é que ela seja, de maneira alguma, errada, mas ela se restringiu muito ao campo intelectual. Tanto que hoje é comum que as pessoas que procurem respostas para a vida dentro da filosofia acabem se inclinando para a filosofia oriental, que é mais prática, como se a ocidental não tivesse também esse verniz. Então, a Nova Acrópole é uma escola de filosofia que se preocupa muito com esse aspecto formativo. Não só o que você vai saber, mas que ser humano você vai se tornar a partir disso. Seja que nível de caráter, que protagonismo com a vida, que nível de responsabilidade social e coisas do tipo. Ou seja, como a frase que é atribuída a Sócrates costuma dizer, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, esse é o estilo. Você pode considerar que na Grécia Antiga havia escolas que eram mais intelectuais e escolas mais práticas, como, por exemplo, o estoicismo grego, depois romano, que se tornou uma escola bastante prática, que se interessava sobre a forma de viver das pessoas. E elas viviam muito bem, conviviam muito bem essas tendências filosóficas. No nosso momento histórico, Nova Acrópole, não só ela, há outros autores isoladamente que pelo mundo também tentaram isso, como na França, o professor Pierre Hadot. Ela busca uma filosofia prática e vivencial. Eu a conheci aos 24 anos e me encantei pela proposta, porque era exatamente o que eu entendia por filosofia. Para mim, filosofia estava associada a homens de valor, homens íntegros e bons que somavam para a sociedade. E ao encontrar a proposta da Organização Internacional Nova Acrópole, eu falei, bom, isso se alinha bem com aquilo que eu pensava e esperava da filosofia. E a senhora acredita que a pandemia, né, essa questão que a gente já está vivendo aí há 2 anos, essa pandemia, né, não é pouco tempo, e que tem trazido desesperança, angústia para as pessoas, a senhora acredita que isso acabou criando um canal para as pessoas buscarem o que os seus vídeos têm a dizer? Sim, eu acredito que isso colocou as pessoas mais introspectivas. Elas tiveram tempo para parar e avaliar a forma como iam levando sua vida. Saíram um pouco da arena, onde elas estavam correndo feito umas loucas, foram um pouco para a arquibancada e assistiram às suas vidas. E puderam refletir sobre as escolhas, sobre os retornos, sobre os direcionamentos, sobre os sonhos. Enfim, essas coisas todas, essas questões vieram para o primeiro plano. E elas ficaram mais inclinadas para a reflexão, com mais tempo e mais disposição para isso. Em geral, as situações dolorosas nos colocam bem reflexivos, isso é curioso, né? Quando nós temos êxito, não ficamos tão reflexivos como nos momentos que temos problemas mais graves. Então, nesse momento, eu senti as pessoas interagindo muito mais. Mesma carga de coisas, as mesmas ofertas que sempre fizemos, mas as pessoas demandando mais atenção, demandando mais respostas. E isso foi muito bom. A gente foi crescendo junto com a demanda. Claro que nos fizemos muito mais presentes, fomos atuando cada vez mais intensamente, mas na mesma linha que sempre atuamos. E as pessoas com muita angústia por respostas. E isso foi muito bonito. Porque a partir do momento que você dá um direcionamento, dá uma orientação, diminui muito a angústia e a ansiedade. Você sente as pessoas estabilizando, ficando bem, ficando com uma meta, uma luz no final do túnel. Nada pior do que você não saber para onde ir, não ver uma direção clara, ameaça, quando você mata as suas esperanças, cai no desespero, que é exatamente a ausência de esperança. Então, a filosofia, entre outras coisas, também faz isso, alimenta e reaviva as boas esperanças humanas. E essa angústia, a senhora sente que ela era mais relacionada à proximidade da morte, né? Que muitas pessoas tiveram parentes que faleceram por conta da Covid, ou era uma angústia mais relacionada ao não saber o que vai acontecer, não poder ter um planejamento, porque eu não sei o que vai acontecer dessa pandemia, ou as duas coisas, talvez? As duas coisas e mais algumas, né? Que você teve o medo da morte, evidentemente, teve também a preocupação de quando é que isso vai acabar. Aliás, essa preocupação está conosco até hoje, né? É uma das perguntas que eu mais ouço, quando é que isso vai acabar? Se eu pudesse ter resposta para isso, né? Mas também é uma sensação muito grande de impotência, e a impotência gera revolta.
Eu não posso fazer nada, só posso ficar trancado dentro do meu apartamento pequeno, às vezes com crianças lá dentro junto também, angustiadas, nervosas, porque pararam de ter contato com coleguinhas, com professores e ficaram trancafiadas dentro de um apartamento. Eu estou numa situação onde eu me sinto impotente. E, às vezes isso se transforma em revolta e às vezes se transforma em cobrança e às vezes em vitimização. Ou seja, alguém por aí tem que estar trabalhando rápido, eu não posso fazer nada. Uma das coisas que eu ensinei durante essa pandemia, que ajudou bastante as pessoas, é não se deter. Ainda que você esteja confinado no isolamento, no apartamento pequeno. Mas você pode, sim, procurar ir ao máximo das suas possibilidades e fazer alguma coisa. O que é interessante, Fernanda, quanto mais você pensa na humanidade como um todo, quanto mais pensa na dor do outro, a tua própria dor diminui, fica reduzida ao seu tamanho real. Se você pensa demais na sua dor, no seu problema, ele fica enorme, fica gigantesco. Você se afoga num copo d'água, sabe? Porque você fica do tamanho do copo d'água. Então, quando você liga para um mercado e pede que faça a entrega de uma cesta básica numa instituição séria que está fazendo distribuição para pessoas que estão em casa em situação de fome, quando você faz uma listinha de pessoas que estão sozinhas em casa e liga para elas para dizer: você não está só, eu estou aqui, conta comigo. Quando você usa a sua presença em redes sociais para disseminar mensagens de esperança, de bom ânimo, a primeira pessoa que é atingida por isso é você mesmo. Vai aumentando a tua sensação de protagonismo, uma sensação que é maravilhosa para a psique humana, que é sentir que você está fazendo diferença, que você está sendo útil, e uma sensação ainda mais importante, de que eu estou crescendo no meio da crise. Ou seja, o que vier depois eu vou estar melhor preparado, porque estou treinando a minha generosidade, estou treinando a minha empatia, estou treinando a minha compaixão. Generosidade, empatia, compaixão, com certeza serão necessários lá na outra ponta do problema, porque teremos muitos problemas sociais, temos que continuar utilizando essas virtudes a pleno vapor. Enfim, essa ideia de esquecer um pouco de si próprio, pensar no todo, pensar no outro, foi uma ideia poderosíssima, que eu trabalhei e bati muito com ela. Uma atitude de generosidade por dia. Se você não fez, levanta agora, coloca uma mensagem de esperança na rede social, manda um e-mail para alguém ou um WhatsApp falando: olha, eu te amo, estou aqui, conta comigo. Não colocar a cabeça no travesseiro sem uma atitude de generosidade por dia. Eu senti que isso foi de uma eficácia maravilhosa. Quando a senhora fala do real tamanho da dor, como é que a gente pode saber qual é o real tamanho da dor quando a gente está dentro da dor? É muito difícil, né? É muito difícil, sobretudo porque, quando nós pensamos apenas em nós mesmos, a gente fica sem uma referência de comparação. Nós temos que pensar na humanidade, a quantidade de pessoas que estão sofrendo por essa mesma coisa, algumas em intensidade ainda maior. Eu fiquei observando na sociedade pessoas, durante essa crise, demitiram os seus funcionários domésticos, por exemplo, sem se preocupar que essa pessoa ia ficar confinada dentro de casa sem comida. Imagine você o que é um pai de família que está confinado dentro de casa, está perdendo pessoas também, tem parentes que estão morrendo também, mas está vendo seus filhos passarem fome. Essa pessoa está numa situação bem pior do que a sua e às vezes está bem perto de você. Né? Pessoas que foram de uma atitude de insensibilidade, de egoísmo muito grande. Por exemplo, nós, em Nova Acrópole, fizemos um trabalho de distribuir comida, cestas básicas, em comunidades carentes. Colocávamos as nossas máscaras e íamos lá. Eu cheguei na porta de uma casa, a moça me disse: muito obrigada, mas não vai adiantar muito, porque o moço da esquina que vende o gás triplicou o preço do gás. Uma pessoa da própria comunidade, você sabe lá o que é isso? Ou seja, teve oportunistas para tudo quanto é lado, e você imaginar a situação dessas pessoas que estão vítimas de todo tipo de oportunismo, só isso já reduz a tua dor. Todos nós tivemos problemas. Eu tive problemas na família, eu tive problemas, eu mesma fui contaminada. Nós passamos por situações duras. Mas saber que tem gente sofrendo desse tanto faz com que a gente pense menos na nossa dor. Portanto, ela fica do tamanho real. Ela não deixa de ser cuidada, ela não deixa de ser atendida, não foi displicente em relação a nada, nem de mim mesma, nem dos meus familiares. Em nenhum momento foi displicente. Mas não teve aquela dramaticidade, aquela dor que imobiliza. Porque quando a dor chega ao desespero, ela imobiliza e pode se tornar destrutiva. Não teve, e eu sei por quê. Porque passei o tempo todo pensando na dor dos outros. Como eu posso acalmar as pessoas, como eu posso dar para elas mais do que uma cesta básica,
como eu posso fazer alguma coisa por elas, e isso é impressionante o poder que tem. Você vai descobrindo forças onde não imaginava que tinha. O seu problema cria um referencial comparativo. É que nem uma fita métrica que você coloca do lado de um objeto para saber que tamanho ele tem. A partir daí, você sabe o tamanho que tem as suas dores. Não fica desatento a elas, mas tem uma perspectiva maior do que é a dor humana. Muito bacana, muito bonito isso, professora. Gostaria de falar agora as doenças que são consideradas os males do século XXI, né? Depressão, ansiedade, já foram até apontadas pela Organização Mundial da Saúde como males deste nosso século. A senhora acredita que a filosofia consegue amparar, ajudar as pessoas que estão sofrendo com depressão, ansiedade e outras doenças assim da saúde mental? Eu acredito que sim. Muitas vezes as pessoas me perguntam, bom, mas não seria o caso de essas males serem tratados exclusivamente por uma psicoterapia? Eu conheço muitos psicólogos e me relaciono muito bem com eles. E eles sabem, concordam comigo, que um trabalho em conjunto da psicologia e da filosofia é maravilhoso. Porque tem uma faixa de elementos causadores da angústia, da depressão, da ansiedade, que não estão no terreno pessoal. Quanto mais sensível a pessoa é, quanto mais necessidade ela tem de uma vida dotada de sentido, ordenada, mais ela sofre por não ver isso no mundo. Então, muitas vezes chega para mim uma pessoa que tem uma angústia existencial por uma questão pessoal, por uma relação que teve com alguém, um familiar, ou seja, quem for, que causou uma série de traumas. Eu, sem nenhum problema, encaminho essa pessoa a um psicólogo, a um terapeuta. Mas também me chegam muitas vezes pessoas que estão angustiadas porque não veem a justiça em lugar nenhum no mundo, não veem um bom sentido para se levantarem da cama pela manhã, não veem uma boa razão para acreditarem em si próprias ou para acreditarem na humanidade como um todo. E, inclusive, os psicólogos que me conhecem muitas vezes mandam essas pessoas para mim, sem nenhum problema. Essas causas universais são tratadas pela filosofia. Nós tendemos a manipular as informações que chegam para nós, porque temos uma tendência muito pessimista, né, nesse momento, estamos viciados nisso, de maneira a pegar sempre o pior. Então, às vezes, baseando-nos num bombardeio de informações, manipulada por nós mesmos, pelo nosso pessimismo, achamos, bom, o mundo está cheio de pessoas corruptas, pessoas exploradoras. Eu ousaria dizer que para uma pessoa que está cometendo um crime, deve haver 5 tentando fazer alguma coisa boa. E é simplesmente uma questão de foco. Ah, porque os meus erros, as coisas más que fiz, você já parou para enumerar as coisas boas que fez? E o potencial que tem de realizar coisas muito melhores ainda? Nós temos sempre uma balança que tende mais para o sombrio, e aí eu acredito que existe uma tendência cultural nesse sentido, de explorar mais o sombrio do que o luminoso. São coisas que uma boa reflexão filosófica ajuda a iluminar demais. Ajuda a devolver a fé no ser humano, na humanidade, ajuda a perceber que ferramentas que estão adormecidas dentro de nós, a gente chama de poderes latentes, como a vontade, a força de vontade, a determinação, é capaz de passar por cima de coisas que a gente considera impossíveis. Os grandes homens da história, aqueles que escreveram história, passaram por cima de obstáculos que todo mundo dizia, nenhum ser humano vai, e eles foram. E a vontade humana produz prodígios, e nós temos essa vontade adormecida dentro de nós. A organização, o ritmo, perseverança e constância são capazes de nos levar muito adiante. A empatia é capaz de fazer que cada pessoa que passa por nós aprendemos alguma coisa e doamos alguma coisa nossa para ela. A vida está cheia de oportunidades de expansão, de crescimento, de paz, de serenidade, que a gente pode, através de uma orientação filosófica, aprender a ver. Sempre reiterando que um filósofo não faz isso por você. Ele te mostra possibilidades. Quem caminha é você. Quem te disser, eu vou fazer você ver tal coisa, toma cuidado. Provavelmente é um manipulador. Eu vou te mostrar possibilidades. Vê-las depende de você. E é o que a gente faz. Abre um leque de possibilidades que você talvez não estivesse enxergando antes. Agora, o quanto você vai se dispor para ver e viver essas possibilidades depende de cada um. Aliás, eu acho que em todos os casos, né? Até mesmo no campo de uma terapêutica de cunho psicológico, depende do esforço da pessoa. Ninguém pode dar nada, ninguém pode forçar nada.
E a senhora acredita que, dentro desse pensamento da nova Acrópole, de que a filosofia ela tem uma aplicação na vida, né, cotidiana das pessoas, existem linhas de pensamento e filósofos que a senhora procura mais, que a senhora ensina mais, procura esses ensinamentos no momento de passar para os alunos esses conceitos? Normalmente não. Eu uso o menu de opções da filosofia como um todo. Mas, nesses 2 anos de pandemia, quem ficou na última moda, ao ponto que a gente tem recorrido assim direto, é a escola filosófica do estoicismo. Porque o estoicismo foi uma escola que nasceu na Grécia, brilhou em Roma, era uma escola para momentos de dificuldade. E ela é uma escola de filosofia moral, aponta muito sobre a recuperação moral do homem e o poder que ele tem de mudar o mundo a partir do momento em que ele muda a si próprio, seja uma resistência, uma resiliência, uma capacidade de encarar as situações como elas são e transformar a si próprio de tal maneira que isso interfira no mundo. Eles são filósofos que falam sobre a força de caráter do homem e a capacidade que ele tem de imposição, de sustentar as suas posições independente das circunstâncias, de aceitação das circunstâncias do mundo, mas não uma aceitação passiva, uma aceitação no sentido de estou partindo daqui para transformá-las em coisas muito melhores. Então, tenho trabalhado demais nesses 2 últimos anos com Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Tem sido, inclusive, a demanda das pessoas. Hoje você entra na internet, ninguém sabia nem o que era estoicismo. Você entra na internet, estoicismo virou pop, mas demais mesmo. Eu acho ótimo. O estoicismo é realmente maravilhoso. Ele tem sido a filosofia-chave nesse período de crise. E foi uma filosofia que nasceu para um período de crise. Portanto, adequa muito bem. E tem sido bem recebido pelas pessoas? Tem. Ele é simples, inclusive. E uma das linhas de trabalho fundamentais que a gente trabalha em Nova Acrópole é passar a filosofia de uma maneira que possa ser bem recebida por qualquer pessoa, sem pressupostos de nível de escolaridade. A gente sempre procura fazer com que as coisas alcancem o público que necessita delas. E o estoicismo não dá trabalho nenhum para fazer isso, porque parece que ele já nasceu assim. E foi feito para isso, para atingir as pessoas lato sensu. Ele é muito filosofia moral, é pouca especulação, é muito uma ação concreta sobre a vida, ele é muito voltado sobre a vida prática do homem. Então, muito fácil trabalhar com ele, e muito bom. É um pensamento muito construtivo e bonito. Às vezes, não sei se por conta dessa questão do estoicismo, mas quando o professor de filosofia ele aponta caminhos morais, o certo e o errado, né, isso dentro de um pensamento filosófico, a filosofia não se aproxima um pouco de um pensamento, digamos, religioso? O que a senhora pensa disso? Não, porque a gente não diz o que é o certo e o que é errado. A gente dá argumentos para que você encontre. Na verdade, nós começamos falando sobre isso, a questão do propósito. Nós ajudamos a pessoa a encontrar ela mesma um propósito, situado no campo do ser. Porque propósito em relação a ter tem acento paciência. Imaginem vocês, eu quero chegar ao final da minha vida tendo 3 carros e 2 casas. O que você vai fazer com isso no final da sua vida? Qual vai ter o valor disso nesse momento? Claro que um grande propósito que justifique toda a vida está no campo do ser. Quero ter sido e quero ser uma pessoa fraterna, justa. Quero olhar para trás e ver que eu fiz diferença na vida das pessoas. Quando você elege esse propósito, e é você que vai escolher, você tem uma equação muito simples. Tudo que me leva para lá é bom. Tudo que me leva na direção contrária é mal. Em nenhum momento a gente vai dizer para você o que é bom e o que é mal. Vai apontar possibilidades, ferramentas para que você faça a sua própria escolha. Se eu estou me movimentando nessa sala agora, Fernanda, e te pergunto, eu estou indo na direção certa ou errada? Você imediatamente vai me perguntar, onde você quer chegar? Não é isso? Aí eu te digo, eu quero chegar na porta que está ali. Se eu estou indo para lá, está certo. Se eu estou indo para cá, está errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, depende de para onde você está indo. Você escolheu um bom propósito no campo do ser, algo construtivo para você e para a humanidade. Você já sabe o que são valores, você já sabe escolher, já tem discernimento, já sabe até quem é você.
A minha identidade é aquela que está lá no horizonte. Eu sou uma pessoa cujo objetivo de vida é a fraternidade, por exemplo. Então, o que a filosofia vai fazer é apontar referências de valores para que você possa ir construindo os seus. Nunca um filósofo vai chegar para você e dizer, faça isso porque isso é bom. Não, essa escolha é tua. A filosofia não oferece de maneira nenhuma, não estou dizendo que a religião faça isso, mas a religião costuma ter um conjunto de opções fixas que ela oferece, para que você aceite e pratique. A filosofia não tem opções fixas, ela ilumina possibilidades para que você faça as suas próprias escolhas. Nós respeitamos todas as religiões, mas não estamos ligados a nenhuma teologia, nenhuma, nem antiga nem nova. Eu gosto muito de falar de religiões antigas, como o Egito, como a própria Grécia e Roma. Não estou vinculada a religiões nem antigas nem novas, respeito todas, tá? E respeito aqueles que as praticam. Porém, a questão dos valores é fundamental. E esse é o campo de ação da filosofia. Ajudar você a escolher, a ver e estabelecer seus próprios valores e ser fiel a eles na tua vida. Eu percebi também que nos vídeos da senhora e da Nova Acrópole também tem um espaço para a filosofia oriental, né? Que, em geral, quando a gente estuda na escola ou na faculdade, assim, princípios básicos da filosofia, a parte oriental é deixada muito de lado, né? O que ela pode trazer para a gente? Traz coisas maravilhosas. O dia que você lê um Bhagavad Gita indiano ou os Analetos de Confúcio, depois eu faço questão, Fernanda, me liga e me diz o que você achou. São coisas que transformam a vida da gente, são sensacionais. É lógico que um filósofo é aquele que ama a sabedoria, ama Sófos, né? Filosófos é o amante da sabedoria. Seria absurdo a gente dizer que só metade do mundo tem sabedoria. O Oriente tem coisas maravilhosas, tem tradições muito antigas, e que chegaram a conclusões maravilhosas quando o Ocidente ainda estava engatinhando, diga-se de passagem. Pega um pouco das filosofias indianas, como, por exemplo, a Vedantina, o Ocidente ainda era muito criancinha, quando a Índia já tinha filosofias altamente requintadas, sistemas lógicos requintados. Não é porque é como se a gente resolvesse ignorar metade da nossa herança. Eu tenho uma herança que vem de uma família oriental e uma que vem da família ocidental. O oriental eu ignoro. Por quê? Se ali tem tanta riqueza, tanta coisa boa, e tudo isso faz parte da humanidade. Eu não sou ocidental ou oriental simplesmente, eu sou um ser humano. E tudo aquilo que um ser humano encontrou, que viabilizou a nossa vida, é herança minha também. Então, lançar luz sobre certas coisas que às vezes a gente não conhece, às vezes, quando conhece, não sabe interpretar muito bem, porque a linguagem do Oriente é muito diferente da nossa, é sim uma das coisas que eu mais gosto. Aí trabalho desde Índia, com China, várias coisas da China antiga, né, como taoísmo, confucionismo, enfim. Trabalho com todas as tradições que podem trazer algo de sabedoria. E mesmo no Ocidente, como o Egito, que tem muita coisa maravilhosa, mas que a gente igualmente desconhece. É o chamado eurocentrismo, né? A gente acaba dando mais importância e espaço para os pensadores ali ocidentais. Professora, para a gente terminar, queria te convidar para a gente fazer uma reflexão aqui. A Alerj é uma casa política, né? E nós falamos bastante dos gregos, e a Grécia é o berço da democracia, né? Como a gente sabe. O que os gregos podem ensinar para a nossa política de hoje? Bom, na verdade, a democracia, da maneira como era praticada em Atenas, ainda não era bem o que a gente imagina de democracia. Era uma democracia só para os cidadãos, né? Democracia no sentido de que você possa realmente fazer escolhas, teria que ser providenciado, em primeiríssimo lugar, que as pessoas recebessem uma formação, uma educação que lhes permitisse fazer escolhas. Tá? Porque a liberdade sem a possibilidade é uma coisa bastante limitada, né? Ou seja, a maneira como somos educados muitas vezes só adestra em conteúdos, não liberta para mostrar possibilidades e deixar que a criança perceba que o mundo está tudo aberto, tudo está para ser pensado, não existe resposta pronta para nada. Você imagina uma criança de 6, 7 anos saber que se ela quiser avançar a física além do que Albert Einstein fez, ela pode, porque ele não deu a última resposta. Tudo está em aberto, tudo pode ser melhorado, a humanidade inteira está precisando progredir, o
conhecimento não chegou ao ponto final, nada chegou ao ponto final. Fazer com que essas crianças, esses adolescentes, confiem em si próprios e que deixem eles fazerem escolhas dentre as coisas, as possibilidades que existem. Né? Mostre que, bom, é o melhor que temos até agora é tal coisa, mas você pode aperfeiçoar, você pode ir adiante. Ter liberdade para que ele confie em si próprio, para que ele possa ter a ousadia de recriar, de ampliar, porque é um elemento que não foi criado. Grécia não tinha isso e nós podemos criar. Se entendermos a ideia da democracia, porque tudo começa dentro do ser humano. Um ser humano que é um democrata é aquele que tem várias opções e pode escolher, não é isso? Você tem várias opções dentro de você e pode escolher? Se não temos, de base, não somos democratas. Dentro de mim só existe um pensamento pronto que eu recebo de fora e endosso. Ou seja, eu estou totalmente massacrado por um dogmatismo de uma cultura de época que não me deixa escolha nenhuma. Como é que você vai fazer democracia a partir disso? Ou seja, uma sociedade que cada vez mais eduque no sentido de fazer com que o ser humano aprenda a pensar, aprenda a escolher, sem incliná-lo para lado nenhum, deixando a liberdade para que ele se confronte com as opções que o mundo tem e ele confie em si próprio para fazer escolhas. Esse nível de liberdade é necessário para que haja verdadeira democracia. A liberdade interna, para que depois a externa possa valer. Portanto, você percebe que vai lá no fundo, né? Vai em questões de educação, em questões de cultura. Nós vivemos um mundo muito dogmatizado, por opiniões prontas que a maioria só avaliza sem questionar. As pessoas têm um certo trauma de que se eu não endossar a opinião da maioria, eu não vou ser aceita, eu vou ficar solitário, eu vou ficar no ostracismo. E existe, então, essa pressão psicológica para fazer o que todo mundo faz e pensar como todo mundo pensa. Tem muitas amarras que a gente teria que romper dentro da educação, dentro da cultura, de tal maneira que as pessoas sejam realmente livres para fazer escolhas próprias. Porque senão ela não tem alternativas. Não adianta você mandar ela escolher, ela não tem alternativas. Então se torna uma democracia viciada na sua raiz. Pessoas têm que ter liberdade interna para depois saber aproveitar a liberdade externa. Como é que a senhora se sente falando para tanta gente? A senhora sente alguma responsabilidade de que, já que a audiência é tão grande e tão democrática, né, como a senhora está falando, chega a todo tipo de pessoas, isso dá uma responsabilidade? Sim, com certeza. Na verdade, isso, para a gente que foi educado por Nova Acrópole, é até um pouco mais leve, porque eles fazem a gente sentir essa responsabilidade antes de pisar dentro de sala de aula para dar aula pela primeira vez. Somos muito formados, a gente tem um curso, que é o Colégio de Professores, que forma, evidentemente, os professores da instituição, e uma das coisas fortes é isso, você está falando de uma filosofia prática e vivencial, que você não vive, não vai dar, é irresponsabilidade. Tanto o professor é aquele que professa, é uma profissão de fé, você tem um compromisso vivo com aquilo que diz, está fortemente comprometido com aquilo que diz, você está interferindo na vida das pessoas, e todo esse processo de formação continuada que Nova Acrópole dá, facilita um pouco as coisas. Agora é mais gente, com certeza, mas eu não abro a boca para falar de alguma coisa que eu não testei, que eu não verifiquei, que eu não estou comprometida até o último fio do meu cabelo na minha própria vida com essas coisas. Eu não falo de coisas que eu não vivo, essa é a recomendação da instituição. Então, isso dá uma certa segurança para a gente. Olha, pode ser que esteja errado? Pode, porque tudo no mundo é dual, pode ser que eu esteja enganada em alguma coisa. Mas uma coisa é certa, eu vivo isso intensamente, e até esse momento tem dado bons resultados para mim. Então, não são, digamos assim, leviandades inventadas para a minha cabeça. São processos de vida muito simples, mas baseados em boas fundamentações de reflexão e que costumam, sim, trazer bons frutos. E a gente que vai na frente, que é professor, tem testado na nossa vida. Professora, muito obrigada por essa aula que a senhora me deu aqui. Parabéns pelo seu trabalho, por todo esse sucesso na internet, que não é por acaso, né? E também na Escola Nova Acrópole. Eu te agradeço muito essa participação aqui e desejo sorte e tudo de bom no seu trabalho. Agradeço também a você que está nos assistindo. Se quiser rever este ou outro programa, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. Até a próxima.